Gente, semana passada, eu assistindo ao jornal Bom Dia Brasil da Rede Globo de televisão, eu vi uma notícia que me deixou de queixo caído. Eu vou colocar essa matéria para você e daqui a pouquinho eu volto para a gente comentar sobre ela. Geral. De São Paulo a gente vai a Brasília. A Câmara aprovou ontem à noite a mini-reforma eleitoral. Vamos saber o que muda, Gioconda. No Brasil, o projeto acaba com as propagandas nas ruas. Vão ficar mais limpas as ruas, né? Pois é, Chico, o texto principal já tinha sido aprovado na semana passada e ontem foram feitas mudanças na proposta. Vamos ver então como ficou esse texto. O projeto limita o poder da Justiça Eleitoral de analisar as contas de campanha. O plenário da Câmara rejeitou o pedido que permitia propaganda em bens particulares, com placas, faixas, cartazes e bandeiras, por exemplo. Só será permitido o uso de adesivos com tamanho pré-definido. Em carros, eles deverão ser microperfurados e fixados no vidro traseiro. Nas ruas, o uso de bandeiras é permitido, desde que não atrapalhe o trânsito de pessoas e veículos. Em relação aos comícios, eles deverão ocorrer entre as 8 da manhã e a meia-noite. Já os comícios de encerramento de campanha poderão se estender até as 2 da manhã. E como a proposta foi modificada na Câmara, ela deverá ser votada novamente no Senado. Chico, Ana Paula. Obrigada, Gioconda, pelas informações. E a seguir a gente volta a Brasília, mas para falar da queixa sobre a demora na entrega de imóveis. Problema no Brasil todo, né? Pois é, e a descoberta de pesquisadores australianos, árvores que dão ouro. E você conhece o café 3D? É a última moda em Buenos Aires, hein? A gente mostra já. Em junho de 2013, em várias cidades do Brasil, eu acho que todas as capitais brasileiras e várias cidades do interior, nós tivemos passeatas, nós tivemos manifestações onde centenas de milhares, talvez até milhões de pessoas foram às ruas exigir mudanças, exigir mais respeito à população, exigir que o gerenciamento desse país fosse feito com mais eficiência, com mais transparência e que mudanças profundas na política brasileira fossem feitas. Aí o que aconteceu foi o seguinte: os deputados e senadores se reuniram e me saíram com uma mini reforma política. E nessa mini reforma política, gente, assuntos de extrema importância ficaram de fora. Como, por exemplo, o fim do voto obrigatório. Eu lembro que eu, assistindo aqui pela internet as manifestações, eu via várias faixas, vários cartazes de pessoas pedindo para acabar com o voto obrigatório no Brasil, para o voto passar a ser facultativo, assim como é em vários países sérios e decentes do mundo. Não faz sentido as pessoas serem obrigadas a ir a uma zona eleitoral para votar, para que elas possam tirar um passaporte, por exemplo, para que elas possam fazer um concurso público. Enfim, isso é algo absurdo e que gera maus políticos. O voto no Brasil precisa ser facultativo. E aí talvez você diga, mas vai diminuir a quantidade de eleitores. Vai sim, mas vai melhorar em muito a qualidade dos votos. Outra coisa que ficou de fora nessa mini reforma política, que eu também vi as pessoas nas ruas pedindo isso, o voto distrital no Brasil. Que é aquele voto onde o candidato se candidata por uma região, acho que isso aí é um redundismo, mas enfim, já falei. Ele então se candidata por uma determinada região e apenas os votos daquela região são computados para que esse candidato se eleja. Isso faz um efeito fundamental, porque traz o político para perto da população, faz com que a população cobre mais de perto esse político, e se ele quiser se reeleger, ele tem sim que mostrar serviço naquela região que ele foi eleito na eleição anterior. Isso ficou de fora. Uma outra coisa que também ficou de fora, que na minha opinião é uma grande mazela para o Brasil, é o famigerado horário eleitoral gratuito, onde os partidos políticos fazem alianças entre si, não visando os seus ideais, não visando aquilo que eles têm em comum, mas visando apenas e exclusivamente o tempo de televisão que o outro partido tem a oferecer para eles. É por isso que o Lula e o PT,
eles tiveram que fazer alianças com partidos e pessoas que jamais deveriam ter feito. Inclusive pessoas que eles lá atrás apontavam o dedo e indicavam como corruptos, como pessoas que não valia a pena ter a companhia deles. Como, por exemplo, José Sarney, como, por exemplo, Renan Calheiros, como, por exemplo, Fernando Collor e agora, mais recentemente, até o Paulo Maluf. Gente, isso é um absurdo. Esse horário eleitoral gratuito, além de forçar as pessoas a assistir aquele programa durante aquele tempo na televisão, aliás, o Brasil é cheio de coisas obrigatórias, coisas realmente resquícios de ditadura militar que já deveria ter acabado. A Hora do Brasil, Voz do Brasil, uma coisa assim, era para ser facultativa, assiste quem ouve, quem quiser. Horário eleitoral gratuito, gente, isso é um absurdo. É cheio de coisas obrigatórias nesse país que já deveriam ter sido acabadas há muito tempo e não foram. Agora, por que isso está acontecendo, gente? Por que os políticos estão deitando e rolando e fazendo leis que simplesmente os beneficiam? Porque as pessoas não querem saber. As pessoas não estão interessadas, elas querem saber disso aqui, veja. Eu não tenho nada contra o funk, eu gosto de música de uma maneira geral, eu não tenho nada contra a juventude, eu sou jovem também, eu gosto de me divertir, gosto de dançar, gosto de tudo isso, mas existe a hora e o lugar. E a sala de aula não é lugar para que as meninas vão dançar funk. Gente, quando isso acontece, sabe o que acontece? Em consequência, as pessoas param de pensar os problemas que elas deveriam estar pensando na escola. Elas param de formar uma opinião que deveria estar sendo formada nos bancos das escolas, aprendendo como resolver os graves problemas que esse país atravessa e não dançando funk em sala de aula. Faça-me um favor, gente. É por isso, como eu já falei, que os políticos fazem o que fazem em Brasília, porque a grande maioria da população brasileira não está interessada nos seus próprios destinos. Isso é algo realmente vergonhoso. Acorda, povo! Agora, o que me deixou mais de boca aberta nessa matéria, eu vou voltar um pouquinho aqui, o finalzinho, para que você veja de novo e você entenda o que eu quero dizer, e aí eu volto já de novo, só alguns segundos. Obrigada, Gioconda, pelas informações. E a seguir a gente volta a Brasília, mas para falar da queixa sobre a demora na entrega de imóveis. Problema no Brasil todo, né? Pois é, e a descoberta de pesquisadores australianos, árvores que dão ouro. E você conhece o café 3D? É a última moda em Buenos Aires, hein? A gente mostra já. Esse jornal da Rede Globo de Televisão, o Bom Dia Brasil, costumeiramente, os seus apresentadores, eles tecem comentários sobre as matérias exibidas. Nós temos o Alexandre Garcia, que sempre faz brilhantes comentários. Nós temos a Miriam Leitão, que também comenta. O próprio Chico Pinheiro também, às vezes, faz os comentários da notícia. Nós temos aquele que está em Londres agora, o Renato Machado, que também comenta. Enfim, uma série de pessoas que comentam as notícias. E nessa notícia especificamente, como você viu aí, no finalzinho da notícia, o que eles falaram? No próximo bloco nós vamos falar sobre a demora na entrega de prédios, vamos falar sobre uma planta que dá folhas que tem fios de ouro e nós vamos falar também sobre um café em Buenos Aires. Cadê o Alexandre Garcia? Estava com dor de barriga? Cadê a Miriam Leitão? Estava com dor de dente? Chico Pinheiro, o que foi que aconteceu com você? Por que ninguém comentou nada? Gente, se ninguém da Globo queria comentar, ou aliás, estava até talvez com medo de comentar, pelo menos colocasse esse vídeo que o povo ia entender o recado.